Olha só, o tema de hoje está muito impactante. Sabe por quê? Porque esse tema ele causa divisão no mundo religioso. E o tema de hoje é salvação. Como nós podemos ser salvos? O que de fato é a salvação? O pastor Josana Alves, ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que eu gostaria que você ficasse até o final, porque esse tema ele tem muita relevância na vida humana e que tem muitas pessoas por aí que têm muitas indagações e muitas dúvidas a respeito desse assunto. E eu quero que você fique até o final, que você fique ligado aí e que preste bem atenção nessa mensagem do pastor Josana Alves. Vamos lá? Vamos ouvir, vamos entender o que essa mensagem nos traz? Causa a minha salvação? O que é que causa a nossa salvação? Ou como eu sou salvo? Essa pergunta foi feita no livro de Atos e é uma das perguntas mais importantes da Bíblia, que é acompanhada por uma das respostas mais importantes da Bíblia. Atos capítulo 16, verso 30. Atos capítulo 16, verso 30. Paulo estava preso e o carcereiro, depois de um terremoto, foi até eles, Paulo e Silas, e quando ele pensou em tirar a própria vida, Paulo disse: não tire a própria vida, estamos todos aqui. E ele fez a pergunta que está no capítulo 16, verso 30. Depois, tirou-os para fora e disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Se você não encontrou a resposta para essa pergunta, se você não compreendeu essa pergunta, você precisa parar um pouco e buscá-la até encontrá-la com segurança. Que devo fazer? O que... Essa pergunta muita gente faz, né? Tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que estudam a Bíblia, mas que ainda não conseguem ter uma resposta concreta para isso, que ainda tem dúvida. O que eu devo fazer para ser salvo? Será que são as minhas obras? O que de fato é a salvação? O que me salvou? São coisas que nós precisamos entender à luz da Bíblia. Fica até o final, vamos juntos continuar assistindo para que a gente possa entender melhor, tá? causa a minha salvação? Como eu sou salvo? Afinal, é isso que estamos fazendo na igreja, ao buscar uma igreja, ao buscar Deus, ao estudar a Bíblia. O grande objetivo, além de ter uma comunidade, além de ter... O grande objetivo é a salvação. Então a pergunta é: como eu faço? O que causa a minha salvação? E Paulo respondeu, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, o que causa a minha salvação? Nós já percebemos um ponto interessante aqui, né? Crer. Nós sabemos que, independente se Deus exista, e que Ele faz milagre e que Ele pode nos ajudar, aos nossos olhos nada pode ser possível se a gente não crer, né? Então o primeiro passo aí é crer. Nós precisamos crer e acreditar nessa salvação que existe, né? Nessa salvação que faz parte da história da Bíblia. E muito importante. Vamos continuar vendo. Essa é a pergunta de hoje. O que causa a minha salvação? E a pergunta é clara, sem rodeios, é objetiva. Você precisa crer no Senhor Jesus e ponto final. O que causa a sua salvação não é entregar cestas básicas. O que causa a sua salvação não é guardar o sábado. O que causa a sua salvação não é devolver dízimos e ofertas. O que causa... Isso aqui é muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que a salvação, ela tá... a gente entende que a salvação, as pessoas entendem que a salvação, ela é constituída nas boas ações que a gente faz, em ajudar o próximo, em cestas básicas, como o próprio pastor Josana Alves mencionou, a questão de você doar alimento para as pessoas. Claro que o evangelho também é ação, é nós ajudarmos o próximo. Mas quando se trata de salvação, não é exatamente cesta básica que vai fazer com que eu me salve. Não é exatamente o que eu faço pelas pessoas que vai fazer com que eu me salve. Isso tem que ficar muito conceituado na nossa cabeça, né? Que as obras elas não são aí um parâmetro de salvação. Vamos seguindo. Muito interessante a isso sua aqui. salvação não é trabalhar para a igreja como pastor. O que causa a sua salvação
é crer que Jesus Cristo é um Salvador suficientemente grande para te salvar. E ponto. E nós, às vezes, temos dificuldade de entender isso, e Paulo foi muito claro, já era claro naquele tempo, já era claro desde o livro de Gênesis, e precisa ser claro na nossa mente também. O que causa a nossa salvação é crer no Senhor Jesus, aceitar Jesus como meu Salvador. Ele é suficiente, Ele é grandioso para a minha salvação. Eu não preciso pagar, eu não preciso tentar, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Ele é grande o suficiente e único o suficiente para nos salvar. E qualquer coisa que você tente fazer, você vai minimizar o preço que foi pago. Presta atenção. Algumas pessoas, infelizmente denominações, elas acham que para que a gente alcance a salvação, para que a gente seja salvo de verdade, nós precisamos fazer alguns sacrifícios financeiros. Talvez estourar a fatura do nosso cartão, pagar propósitos. E algumas pessoas, infelizmente, elas são enganadas com isso. Justamente pela falta de conhecimento, de um estudo profundo da Bíblia. E de compreender quais são os critérios de salvação e quais são os méritos, né? E a gente entende que é por mérito de Cristo aí, como o pastor está falando. Com os méritos de Jesus, né? Com a aceitação de Jesus. Crendo na pessoa de Cristo. Vamos seguir. E nós não podemos fazer isso. Então ele é grande o suficiente para nos salvar. E você precisa aceitar isso. A salvação, entenda bem, ela pertence a Deus. Ela não pertence à igreja. A salvação não pertence a um pastor. E a salvação não pertence a você. A salvação pertence a Deus. E Ele decidiu que nos daria a salvação por meio do seu Filho. Não sou eu quem decido, porque a salvação não pertence a mim. Quem decide como a salvação vai chegar às nossas mãos é o dono da salvação. E Deus é o dono da salvação. E Ele decidiu que a salvação chegaria às nossas mãos através de aceitar Jesus como seu Salvador. Vocês conseguem perceber que a salvação ela é um mérito de graça? Não é o que eu faço, não é o que eu pago, não é o que eu vivo, mas a salvação é uma graça, é uma coisa que Deus nos presenteou. Jesus ele se entregou por cada um de nós. Claro que nós sermos pessoas obedientes, inclusive algumas pessoas falam que pelo fato de estarmos na graça, não precisamos mais obedecer à lei de Deus. Algumas pessoas elas até negligenciam a lei de Deus pelo fato de acharem que a graça anula a lei. Mas na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que a lei ela é eterna. E nós devemos obedecer à lei, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Nós somos salvos pela graça. A lei, ela não nos salva, mas ela nos condena. No livro de Tiago fala que nós seremos julgados por essa lei. Nós seremos julgados por essa lei, e é justamente essa lei que rege o universo. É justamente essa lei que nos mostra os nossos erros. É como se fosse, por exemplo, um espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente consegue ver, né, as nossas imperfeições, os nossos erros. Então, por isso que precisamos dessa lei. Mas entenda, a salvação, ela é de graça. O sangue de Jesus foi derramado pela nossa salvação. Ele já pagou o preço. Fica tranquilo, mas seja uma pessoa obediente. Mas também tem um detalhe que nós precisamos entender, que tem que ficar guardado na nossa mente. As obras, elas não nos salvam, mas nós precisamos mostrar a nossa fé para a nossa sociedade, através das ações. Entende? As ações não nos salvam, mas elas mostram que nós temos uma fé. Elas mostram que nós servimos a um Deus de amor. E as nossas ações também, elas vão influenciar outras pessoas a entenderem a respeito dessa salvação, desse Deus e desse Criador, desse Jesus que se entregou, que morreu na cruz, que pagou o preço, desse Cordeiro que foi sacrificado, esse Cordeiro perfeito, que se tornou um de nós,
para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a possibilidade de vida eterna. É por isso que o versículo mais bonito da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele veio nos dar a vida eterna. E nós precisamos confiar nos méritos de Jesus para alcançar a verdadeira salvação. Amém? Gostou do vídeo? Gostou da mensagem? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal e que Deus ele sempre te abençoe.